comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor. E não entraram mais as tropas de sírios na terra de Israel. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Essa palavra, né, irmãos? Não sei se para alguns ela é conhecida. Amém? Bem conhecida essa palavra, né? E o Senhor tocava no meu coração para mim estar estudando um pouquinho dessa palavra. E essa palavra fala, eu vou dar um tema para essa palavra nessa noite: o Deus que abre os olhos. Aleluia. E essa passagem bíblica, conhecida por muitos pelo relato em que Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria, podemos intitular esse texto de o Deus que abre os olhos, porque ele abriu os olhos espirituais de Eliseu, de seu moço e dos inimigos. Né, irmãos? Como sempre nas Escrituras, o principal autor desse chama é o Senhor, não o profeta. Deus não é como os ídolos das nações. Salmos 115. Pois somente Ele é o verdadeiro Deus vivo que vê todas as coisas. Né, irmãos? O homem, a mulher, às vezes você fala assim: ah, mas aí eu vou lá naquele profeta lá, porque, ou na profeta, na profetisa, porque Deus chega lá, Deus vai mostrar, Deus vai falar, Deus... Não é o homem, né? Ele nos dá esse privilégio de muitas das vezes, né, nós temos esse dom, essa dádiva do Eterno, é o Espírito Santo de Deus, que quando nós buscamos a Deus, Ele fala conosco, Ele nos mostra, Ele nos revela os planos do inimigo, né? E quando nós buscamos ao Senhor, Ele abre os nossos olhos, aleluia. Eu peço ao Senhor todos os dias: Senhor, abre os meus olhos espirituais, porque nós temos que pedir ao Senhor para Ele abrir os nossos olhos espirituais, porque, irmãos, o inimigo, ele anda ao nosso derredor como um falso leão, porque o leão da tribo de Judá é o nosso Deus. Então o diabo, ele anda como um falso leão, né? Tentando nos tragar, tentando, né, tirar o como é que eu vou dizer para vocês assim, o foco nosso, né? Cegar os nossos olhos espirituais, para que nós não venhamos ver as estratégias do inimigo, para que nós não venhamos ver aquilo que o diabo está tramando contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra os nossos parentes, nossos filhos, as nossas esposas, os nossos esposos. E às vezes a gente acha: mas aquele safado, aquele sem vergonha, aquele ali não tem jeito, aquele ali não tem vergonha. Mas a gente não entende muitas das vezes que não é. É o inimigo, irmãos, porque onde ele acha uma brecha, ele vai entrar e ele vai fazer arruaça. Então nós temos que ter os nossos olhos espirituais abertos para ver as artimanhas do inimigo. Anteontem me aconteceu algo, e eu até falei com o pastor, né? Aliás, no dia eu não falei não. Nós temos um casal de amigos em Aperibé, né? E na sexta-feira nós ligamos para eles, eu liguei para eles, o pastor disse: convida eles para ir ao culto com a gente. Mas na verdade, o que eu ia ligar para a irmã e falar com ela é que Deus estava mandando a gente, eu e o pastor, ir na casa dela, fazer uma oração na casa dela, não sei porquê. Mas Deus estava mandando, me incomodando para ir lá. E eu fiquei quieta, porque às vezes o Senhor, a voz do Senhor, irmãos, é tão assim, tão suave nos nossos ouvidos, né? É assim, tão, você pode dizer assim, normal. Para mim é normal, assim, você ouvir, é como se fosse um pensamento, mas você tem que estar assim, bem conectado mesmo com o céu, para você entender que aquilo ali não é a vontade sua, mas é o que Deus está mandando você fazer, né? Mas eu sabia que era Deus que estava me incomodando para a gente ir lá.
Aí na sexta-feira deixei passar, convidei ela para ir no culto e tudo. Mas quando chegou no sábado, eu falei assim pro pastor, vamos nos arrumar mais cedo? Eu marquei com ela 20 para as 7, para pegar ela, porque o culto era 7h30. Eu falei assim, vamos mais cedo um pouquinho, porque Deus mandou a gente fazer uma oração dentro da casa deles. Eu não sei se é para eles ou é para a gente, né? E quando chegamos lá, né, fizemos a oração. E Deus usou o pastor para o esposo dela. E nós fomos no culto, e foi uma bênção. E é assim que Deus faz, irmão. Às vezes a gente não entende, às vezes, né? A vontade de Deus, às vezes até entendemos, mas fazemos de desentendidos, às vezes, né? Fazemos de desentendido, né? Porque eu teria que ter ido lá na sexta-feira como Deus mandou. Mas como Deus é um Deus de misericórdia, Ele tem compaixão de nós, Ele sabe que nós somos imperfeitos, e nós fomos no sábado e a obra foi feita, né? E como sempre nas Escrituras, o principal autor, esse se chama o Senhor Jesus, que usa os profetas. Glória a Deus. Conforme a necessidade que tinham de uma visão espiritual, ou seja, ver além dos olhos físicos, Deus mostrou algo a cada um deles. Vejamos então as lições de 2 Reis 6, 8, 23, foi o que nós lemos. Conforme a necessidade de ver espiritualmente, veja o que Deus mostrou para Eliseu. Deus mostrou os planos do inimigo. A Bíblia diz, irmãos, que sempre que os sírios planejavam em um ataque à fronteira, o Senhor dava a informação a Eliseu. E o profeta avisava o rei. Baal jamais poderia ter feito isso pelo rei Jorão. Por que ele não poderia? Porque Baal, ele não tinha esse espírito com ele. Ele não tinha esse espírito excelente, aleluia, que o profeta Eliseu tinha. Essa comunhão, esse contato com o Senhor, aleluia, né, irmãos? Esse conchavo, essa amizade, esse amor, aleluia, essa comunhão que ele tinha, que é muito importante, irmão. Nós que somos servos do Senhor, nós temos que ter comunhão com o Senhor, não é? Nós temos que buscar a Deus, pedir ao Senhor sabedoria, como o nosso diácono já falou aqui. E quando ele chega na igreja, né, ele pede ao Senhor, sempre para o Senhor, né, dar sabedoria para ele, para o Senhor mostrar a ele, abrir os olhos espirituais dele, para que ele possa ver aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem de Deus. E é necessário nós fazermos isso, para nós não sermos enganados. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o inimigo, das vezes, ele usa até sapato de lã para enganar os escolhidos de Deus. Então nós temos que ter cuidado, não é? E ali a Bíblia diz que todas as vezes que aquele homem, aquele rei, ele queria atacar, o Senhor revelava para Eliseu. Sempre que os sírios tentavam planejar um ataque contra as fronteiras, contra o povo de Israel, né? O Senhor sempre avisava a Eliseu. Aí o que aconteceu? Eliseu e o profeta avisavam o rei. Baal jamais poderia ter feito isso pelo rei Jorão, pois os ídolos têm olhos e não veem. Por isso que a Bíblia fala, irmão, que nós não devemos adorar imagens de esculturas. Tem olhos, não podem ver, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando as mãos, os maus e os bons. Provérbios 15, no versículo, acho que é o 3, se eu não me engano, ou 63 ou 13, acho que eu marquei errado aqui, é o 13. Se os irmãos quiserem meditar, os irmãos meditam, tá?
Os olhos do Senhor estão em todo lugar, irmãos. Os irmãos imaginam como o nosso país, como o nosso planeta é grande. E nesse momento, todas as igrejas estão em adoração ao Senhor. Ao único Deus, o Todo-Poderoso, Ele está aqui, Ele está em Aperibé, Ele está em Batatal. Os olhos do Senhor contemplam os fiéis da terra, que neste momento estão clamando, buscando a esse Deus vivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor não apenas vê as nações, mas também os pensamentos de todos, bem como o coração. Você pode estar aqui nessa noite, né? Muitas vezes nós estamos sentados dentro da casa do Senhor, mas o nosso coração, a nossa mente não está aqui, né? Às vezes nós estamos pensando nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas contas que a gente tem que pagar amanhã, no problema que a gente deixou em casa, na mulher que se encontra atribulada em casa, no filho que não ficou bem em casa, no marido que está na bebedeira, né? No marido que está na prostituição. Mas os olhos do Senhor estão contemplando, irmãos. Se você vier para a casa do Senhor, você senta aqui, fixar os seus pensamentos no céu, buscar Deus, esquece um pouquinho o seu problema na tua casa, esquece um pouquinho que teu filho está afastado da casa do Senhor, esquece que teu filho está lá na bebedeira, foca aqui, ó, no céu. Começa a buscar Deus. Senhor, Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. O mesmo Deus que abriu os olhos de Eliseu, Senhor. Tu estás presente na casa. E Tu podes também, Senhor, nessa noite, ir lá na minha casa, contemplar aquele problema, aquela dificuldade, aquele vício que está lá nos meus familiares, a minha casa, Senhor, que não está conforme a Tua vontade. O Senhor, Ele é Deus para colocar tudo nos seus devidos lugares. Aleluia. Isso é prova disso, irmão. Ontem tinha uma irmã que estava no culto e eu perguntei para ela: cadê o teu esposo? Que ele é crente também. E ela falou para mim assim, brincando comigo, a gente tem muita intimidade. Aí eu falei assim: o que você falou, menina? Não, ele não sai comigo, não vai a lugar nenhum comigo. Um dia eu não vou descobrir por que ele não sai comigo. O único lugar que ele vai com ela na igreja, porque são da mesma igreja, mas se tiver um culto fora, um aniversário, qualquer coisa ele não vai com ela. Eu falei, ela falou, mas eu não vou descobrir o que acontece com ele. Eu falei, você não vai descobrir o que acontece com ele. O que acontece com ele é o que já aconteceu comigo. Eu falei com ela. Já aconteceu comigo. Eu era crente de uma igreja. Meu marido às vezes até ficava na mesma igreja junto comigo. Mas quando eu tinha uma saída da igreja para ir, eu ia sozinha. Eu ia com os meus filhos sozinha. E ele ou ficava em casa ou ia para outra igreja cantar. E um dia, o pastor Gerry da Assembleia de Deus da Madureira, isso há muitos anos atrás, irmãos. Nessa época eu era diaconisa da igreja ainda. Eu era da igreja da Madureira. O pastor Gerry falou comigo. Nós fomos para a Estrada Nova de... Olha o tempo, hein? De caminhão. Na carroceria de um caminhão. E Deus falou comigo. Eu estava em pé na porta e Ele falou: diaconisa, o Senhor mandou dizer para você que você nunca mais vai chorar porque o teu marido não caminha contigo. Glória. Porque aonde você colocar o teu pé, Ele vai colocar o dele na frente. Glória. E assim acontece, irmão. Não vai nem o mercado sem mim, você compra. Amém. Você é privilégio, né, Marlene? Não gosto de lugar nenhum sem mim agora. Não é Jesus que faz? Falei para ela, minha filha, não é nada, é o diabo que está fazendo. Busca mais a Deus, que Ele vai jogar isso aí por terra. É, irmão. O diabo, ele é furioso demais, irmãos. Ele bota pedrinha, setinha, onde você bem não imagina. Aonde vai te